Gente, falando agora, inclusive, sobre um assunto importante, trazendo o Carnaval para falar sobre o Dia Internacional da Educação. Sempre que a gente fala sobre esse tema é importante porque a gente está vivendo ainda um período pós-pandemia e muita coisa mudou em relação ao acesso às tecnologias, às ferramentas voltadas aí para o ensino e aprendizagem, inclusive o próprio compromisso, né, do professor mudou muito em relação ao ensino. E é por isso que eu recebo aqui hoje a Veridiana Helena Nascimento. Muito obrigado, Veridiana. Obrigada. Ela que é também subdiretora pedagógica, a gente fica muito feliz de receber aqui, porque assim, uma pessoa que tem muita experiência, quase 30 anos, né, Veridiana? A gente estava conversando aqui durante a reportagem, falando sobre essa experiência toda, quase 30 anos no ensino, hein? É uma conquista, né? Para nós, eu acho que essa vantagem da gente viver no processo educacional é que você sempre está se reinventando. E com essa pandemia, nós nos reinventamos muito. Os professores foram guerreiros, né? Eles fizeram a diferença, né? Nós pedimos sempre licença para os pais para entrar na casa deles. Nunca pensávamos que isso ia acontecer e, assim, eu falei que no começo da pandemia a gente teve alvoradas e madrugadas. Nossa, e como? É verdade. Então, assim, um modelo muito novo para todos nós. Não tinha receita, né, nos livros, não, na verdade? Não, até tinha escolas que tinham alguns movimentos, né? Para esse ensino à distância, né? Mas não tinha essa questão, porque quando falaram que a gente ia parar, a gente pensou, 3 dias. Uhum. Aí a gente Lembro muito bem, 3 dias. A gente pensou. Uma semana, talvez. Uma semana. Quando começou a segunda semana, eu falei, isso vai demorar. E aí demorou muito, né? Até que a gente teve essa retomada. Então, assim, esse pós-pandemia, ele foi bem mais desgastante do que o momento pandêmico, assim, para a gente. Porque o que aconteceu? Tudo que era postura de educação, de dentro de sala de aula... Teve que criar uma nova cara, né? Até que a gente adequou isso, esses meninos sofreram muito. E sofreram muito eles, sofreram os professores, sofreram os pais, o movimento de escola, né? Porque eles, assim, eles ficaram 2 anos nesse período e aquela coisa de uma avaliação, não era sistemática, era uma avaliação via online. Então, eu falava isso muito. Eles escolhiam os cabeças de chave, o determinado pessoa... Conversavam aqui pela própria fazia a avaliação e a gente controlava nesse período. E aí você percebia, entrou aí descia, as provas. Então, assim, aí o que a gente faz? Hoje, o ressignificar a educação é muito grande, mas o ressignificar é de uma forma que... eles têm que entender que este é o único caminho que nós temos. Nós não temos outro caminho. E que a educação é fundamental, né? O conhecimento é fundamental. E é uma coisa que não tira de você. Justamente. Quanto mais você busca, quanto mais você conquista, mais agrega, mais horizontes abrem para você. Inclusive trabalho, né? Esses jovens, eles têm que entender que mesmo com tanto ensino, com tanto conhecimento, com tanto papel de certificado, de diploma, não está fácil, né? Os salários estão baixos, infelizmente, e com estudo, gente, ainda assim a gente tem melhores condições de trabalho, né, Veridiana? Sim, porque, por exemplo, hoje o que mais está na moda são os youtubers, né? São essa coisa de influenciadores digitais. Isso. Só que para você ser um profissional desta área, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter por trás um entendimento do que está acontecendo com você, né? E aonde você adquire isso? No banco de escola? Né? E hoje nós temos vários modelos de educação. Então, assim, nós, por exemplo, eu sou de uma geração que eu tinha conteúdo, atividade, prova. Uhum. Né? E o professor próximo de você. Professor, eu sou fruto de uma educação que deu certo, porque os meus professores foram excelentes. Então, eu digo mesmo. Se eu cheguei até aqui, eu tenho que agradecer a todos por quem eu passei. Eu digo mesmo. E aí, o que acontece? Hoje, existem outras possibilidades. Então, a educação ela vai no movimento, né? Mas tem algumas coisas que são essenciais. Então, todo mundo fala assim, por que ainda continua havendo prova? Porque ainda não... Existe um outro método. Não existe um outro sistema
que seja, né, 100% eficaz de avaliação. A prova ainda é o melhor instrumento para isso. E sem contar que, né, no país que nós estamos, nas condições que a sociedade se encontra, ou nós vamos para o caminho de uma educação sólida, que não precisa de muita coisa, não. Se a gente souber fazer o arroz, o feijão bem feito, e esses meninos aprenderem o arroz e o feijão bem feito, eles terão muito acesso. Olha só, gostei disso. Muito acesso. Então, assim, por quê? Porque a questão de educação, a leitura, a interpretação, o domínio de cálculo, o conhecimento de vivência, de mundo e conhecimentos da natureza, isso não te larga. Não te larga, é verdade. Então, quando eu falo dessa forma caseirinha... E romântica até, né? Porque a nossa geração é muito romântica em relação à educação. Né? Então, assim, hoje a gente fala assim, a gente tem que... O ressignificar a educação é isso. É eles entenderem que eles têm condição, o conhecimento está com eles, está na mão deles, eles são... hoje a gente usa muitas palavras bonitas, então tem o protagonismo, né? Essas coisas que são interessantes. Mas na educação, o que é melhor e o que eu acho que é muito mais frutificante é que na educação você não faz nada sozinho, você sempre faz com o outro. Isso é verdade. Você sempre precisa do outro. E esse ponto é legal que você tocou, porque mesmo no modelo híbrido ou não, ou só presencial, você tem a possibilidade de não só ter acesso ao conteúdo programático, aquele conteúdo teórico, com a lição e tal, mas você também tem a possibilidade de, nesse convívio, perceber competências e habilidades que você tem, que o aluno tem e que merece ser desenvolvido, né? Sim, então é isso, por exemplo, na minha educação, tinha alguns professores que tinham até essa visão, mas muitas vezes eles ficavam presos porque eles tinham que cumprir determinados, né? Procedimentos que eram exigidos. Hoje a gente cumpre esses procedimentos que são exigidos, porque nós temos legislações que amparam, mas a gente também tem que ter esse olhar, né? Esse olhar do acolher, do entender, do saber trazer para próximo, do jeito que você pode lidar com o grupo, né? Ainda mais assim, eu trabalho com crianças e adolescentes. Os adolescentes, eles têm, a gente precisa ouvir a linguagem deles para a gente entrar num assunto que eles desenvolvem. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Veridiana, eu podia falar tanto mais, porque esse é um assunto que nos interessa tanto. Eu que também sou um profissional da área de educação, gente que estudou tanto isso, para multiplicar. Conhecimento, eu digo que sempre é válido desde que multiplicado, né? Exatamente. Senão ele não tem valor. Inclusive, eu quero até agradecer essa oportunidade, né? Porque, assim, comemorar esse dia para nós que estamos nesta área é muito gratificante. E também quero fazer um agradecimento a todos os profissionais da educação por que eu passei. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Eu digo mesmo, quero fazer o mesmo agradecimento. Lembrando que aqui em Anaguari passei pelo Externato Santa Terezinha até a 4ª série, Raul Soares de 5ª a 8ª, Objetivo, fiz o colegial. E eu digo o seguinte, eu tive só professores, supervisores que foram um exemplo para mim. Como você também, né, Veridiana? Isso para nós é fundamental, a gente carrega para o resto da vida. Carrega. E o bom que nós estamos numa cidade que a gente consegue, né, encontrar eles e falar, ui, como vai? Quanto tempo eu não te vejo? E eles ficam tão orgulhosos também de ver a gente trabalhando. Isso. E a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Veridiana, muito obrigado mais uma vez, viu? Espero contar com você mais vezes aqui. Estou à disposição. Se eu puder ajudar, tá bom? Sempre pode. Muito obrigado mais uma vez.